Para hoje os conceitos básicos da cinemática, como vocês podem ver aí na apresentação. Vamos lá dar uma revisada. Tá aqui, primeiro definindo o que é a cinemática, para a gente lembrar bem qual a situação de estudo. Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, sem se levar em conta o que os causou. Ou seja, na cinemática fica bem limitado qual a parte que você vai levar em consideração do estudo. Você vai se preocupar com o quê? Posição, tempo, velocidade, aceleração, tudo que envolve o movimento, não as causas nem os efeitos do movimento, tá certo? No caso aqui, vamos lá para os conceitos básicos. Conceito básico, o primeiro que eu coloquei aqui, ó, ponto material. Nós temos que entender quais as dimensões do corpo, qual a região que nós estamos estudando, não é isso? Então, ponto material são corpos de dimensões desprezíveis, comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, chamaremos um ponto material de móvel. Mas que condição é para que ele seja um ponto material? Veja só ali, nesse primeiro exemplo, ó, uma formiga em relação à calçada. O tamanho da formiguinha aqui, ó, é bem pequenininho em relação ao tamanho da calçada. Então, podemos considerar essa formiga um ponto material. Aí você pode até se questionar, mas professor, então tudo que é pequeno é um ponto material? Não, depende em relação do que você está estudando. Olha o segundo exemplo. Um caminhão. Um caminhão não é algo pequeno se comparado com as nossas dimensões, não é isso? Mas em comparação com o tamanho de um campo de futebol, ó, tá aqui o caminhão, ó. Ele é um ponto material em relação ao tamanho do campo de futebol. Então, para definir se um corpo é um ponto material, devemos levar em consideração a região que estamos estudando, certo? Que é justamente o conceito de referencial, um dos conceitos mais importantes que temos no estudo da física. Vamos adiante. Segundo conceito básico aqui, ó, corpo extenso. No caso, o corpo extenso são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas, né, comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Olha lá, por exemplo, a mesma formiguinha lá, né, em relação a uma pequena pedra, as dimensões dela não é desprezível. Em relação a uma folha, as dimensões dela não é desprezível. Então aqui nessa situação, ó, a formiga deixa de ser um ponto material e já é considerado um corpo extenso. Vamos levar em consideração aquele caminhão. Um caminhão em relação a uma pequena rua. Pode observar aqui na imagem que em relação a uma pequena rua, ele não é mais um ponto material. Ele se torna aqui um corpo extenso. É simples. Você às vezes está lá observando no mar um navio bem distante, ó, ele vai ficar o quê? Pequenininho. Nessa condição, ele é um ponto material. Mas se o navio for se aproximando do porto, quando chega no porto, você vê que o navio é imenso. Já não é mais um ponto material. Agora, de acordo com o seu sistema de referência, ele é um corpo extenso. Então, o referencial é muito importante para todo o estudo da física. Observa bem aqui o quanto ele vai influenciar ainda. Temos agora mais um conceito, não é isso? Básico da cinemática, que é justamente o movimento e o repouso. Ó, quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Tá certo? Quando a posição de um móvel não se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo está, né, ou encontra-se em repouso. Observe essa imagem aqui, ó. Eu tenho dois passageiros aqui, não é isso? O motorista. Se eu pegar aqui, por exemplo, em relação ao motorista, esse senhor e essa senhora aqui no ônibus estão em repouso, porque o referencial adotado foi aqui o interior do ônibus na visão do motorista. Já se a gente utilizar um referencial para uma pessoa fora do ônibus, ó, ele está aqui do lado de fora, observando o ônibus se mover.
Então, em relação a essa pessoa que está aqui na estrada, ele já vai dizer o quê? Que esses dois aqui e o motorista também estão em movimento. Veja como o conceito de referencial é importante. Ele quem vai determinar todas as condições e situações de estudo que você vai ter. Vamos seguir. Mais um conceito básico. A trajetória. Olha só. A trajetória nada mais é do que o caminho percorrido pelo móvel. Para definir uma trajetória é preciso um ponto de partida para a aprovação, para a observação, chamado de marco zero da observação, ou seja, o referencial de novo. Você precisa estabelecer um referencial para você definir as características dessa trajetória, certo? Toda trajetória depende do referencial adotado. Olha só essa imagem, ó. Eu tenho aqui um avião que está se deslocando aqui, ó, na horizontal, em linha reta, e solta uma bolinha dele. Para quem está aqui fora, vai ver o quê? Essa bolinha fazendo uma trajetória parabólica. Mas para quem está dentro do avião e observa a bolinha cair, a trajetória vai ser o quê? Retilínea. Então, o referencial ele também influencia na trajetória descrita pelo móvel. Pode ser uma trajetória retilínea, curvilínea, circular, parabólica, tá bom? Dependendo do referencial adotado. Tá aqui, ó. Atenção, olha, do que eu falei. Observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. E quem estiver na Terra verá um arco de parábola, uma trajetória parabólica sendo realizada ali pela bolinha amarela. Vamos partir para mais um conceito básico. Agora, posição. A posição nada mais é do que a localização do móvel em uma determinada trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços, ou seja, de acordo com o referencial adotado. Representaremos a posição usando a letra X. Eu prefiro usar a letra X. Tem alguns autores, outros professores que gostam mais de usar a letra S para representar a posição. Tá bom? Isso é só uma questão de nomenclatura. Eu gosto mais de usar o X porque eu levo em consideração o eixo horizontal. Tá legal? Vamos ver aqui, ó. Então eu tenho aqui um veículo numa trajetória e ele vai apresentar algumas posições, ó. Tá aqui o marco zero da trajetória. Num primeiro instante ele está na posição de 10 quilômetros. Depois de um certo tempo ele está na posição de 35 quilômetros. Tá vendo? Como estamos representando aqui a distância ou a localização dele em relação à estrada, no caso aí um carrinho de brinquedo aqui, em relação a uma trajetória lá na superfície da casa, né, numa calçada, numa praça, nós vamos usar a medida aí de comprimento. No caso, for no chão aí da casa, um carrinho de brinquedo, usa o metro. Como aqui é um veículo numa estrada, eu estou usando o quê? Quilômetro. Então, a posição utiliza a unidade de medida do comprimento. Metro, que é a unidade fundamental de medida do comprimento, seus múltiplos e submúltiplos. Depende do referencial que você está adotando, certo? Aqui, ó, eu tenho lá a posição 1, ó, igual a x1, que vai ser 10 km, e a posição 2 igual a 35 km. Tá legal? Vamos seguindo. Mais um conceito básico aqui, que agora chega aí o conceito do deslocamento. É a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, que eu gosto de representar por ΔX. Alguns autores utilizam ΔS, tá bom? ΔX, então, vai representar o deslocamento realizado por um móvel. Como é a diferença entre essas duas posições, ΔX vai ser quem? X menos X0. Você pode usar também ΔS igual a S menos S0. No caso aqui, ó, X é a posição final e X0 vai ser a posição inicial, tá certo? No caso aqui eu tenho um exemplo daquele carrinho, ó. Ele estava lá na posição de
10 km, foi até a posição final de 35 km, e aí ele teve um deslocamento de 25 km. Então, o deslocamento, diferença entre a posição final e a posição inicial para um determinado movimento. Olha lá ali o carrinho aqui na trajetória, certo? No deslocamento aí de 10 até 35 km. Vamos lá. Mais um conceito básico, esse é o último, a velocidade escalar média. A velocidade nada mais é do que uma relação entre a distância percorrida e o tempo que foi gasto para percorrer essa distância. Por exemplo, você vai caminhando de sua casa até a escola. Então pega lá, qual a distância da sua casa até a escola? Vamos supor que seja 800 metros. E você demorou aí um minuto, né? Então 800 dividido por 1 vai dar 800, né? Metros, no caso, por minuto. Só que é uma unidade estranha. Eu acredito que vocês nunca utilizaram essa unidade para medir a velocidade. Normalmente nós usamos km por hora em metro por segundo. Vamos dar uma investigada aí na velocidade média. Olha lá. É a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo, né? Chamamos de velocidade escalar média e representamos pela equação abaixo. Olha só aqui a equação. Deixa eu apresentar para vocês. Tá ali, ó. Velocidade média igual deslocamento, ΔX, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. O intervalo de tempo é o tempo registrado em todo esse percurso. Tá legal? Vamos lá. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidades, SI, é medida em metro por segundo. Só que no nosso cotidiano, por exemplo, você vai medir a velocidade de uma moto, de um carro, você vai utilizar o quilômetro por hora. É claro, você está levando em consideração uma grande distância. Então aí você usa no seu cotidiano quilômetro por hora para medir a velocidade. E agora, não pode esquecer de como fazer a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Olha só, lembra aí, ó. Lembre-se que para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, basta dividirmos o número por 3,6, certo? Para transformarmos metro por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicarmos o número por 3,6. E aí você vai transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, como é dividindo por 3,6, e de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicando por 3,6. Vamos pegar um exemplo de aplicação? Olha aqui, ó. Esse primeiro exemplo. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Tá aqui, ó, o Marco Zero do Recife e o Marco Zero de Olinda. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média nesse percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar. Veja só, se ele pediu a velocidade média, então ele vai levar em consideração todo o tempo gasto. Parando ou não, ele vai contar o tempo. O tempo vai ser do momento que você partiu até o momento que você chegou. Veja só a resolução. Vamos lá. Recife, Olinda, distância entre os dois marcos zero, 7 km. Vamos lá para a resolução. Velocidade média é uma grandeza física, né? O tempo que o ciclista ficou parado faz parte do evento, logo deve ser incluído. Então, a distância percorrida, que foi o deslocamento, 7 km. O intervalo de tempo foi de 1 hora e 20 minutos, mais 10 minutos que ele ficou parado, então 1 hora e 30 minutos, tá certo? Para deixar tudo na mesma unidade, então 30 minutos equivale a 0,5 horas, então só fiz somar. 1 hora mais 0,5 horas deu 1,5 horas. Está aqui o tempo que foi gasto.
do marco zero do Recife até o marco zero de Olinda. Agora vamos calcular a velocidade média. Tá aqui, ó, velocidade média igual o deslocamento ΔX dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento 7 km, o intervalo de tempo 1,5 horas. Então 7 dividido por 1,5 está aqui 4,66 km por hora. Essa aí é a velocidade média que esse ciclista apresentou para todo esse percurso. Tá bacana, pessoal? Espero que vocês tenham lembrado aí dos conceitos básicos da cinemática. Por hoje, ó, isso aí. Qualquer dúvida, você deixa lá nos comentários, certo? Porque aí eu vou e posso tirar a dúvida de vocês com alguma situação, problema, algum exemplo a mais que vocês queiram, tá bom? Fica com Deus. A gente se encontra aí na próxima aula.